Agora, a gente vai entrar neste caso de mais um feminicídio na cidade de Sorocaba. E uma coisa realmente que corta o coração da gente, porque cada vez que a gente entra mais em Luiz Negrelli, cada vez que a gente entra mais nesse caso, a gente percebe que a moça que foi morta, ela estava pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, autoridade, me ajuda alguém me ajuda. Ela estava indicando que a tragédia iria acontecer e ela não escapou. O corpo desta mulher de 32 anos, morta pelo ex-companheiro, foi enterrado esta manhã em Sorocaba. Detalhes ao vivo com você, Luiz Negrelli. Bom dia. Oi, Barazal, bom dia para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional, pois ela pediu ajuda de várias formas, com os boletins de ocorrência, a medida protetiva, ajuda para a polícia, claro, e também para os familiares, amigos, mas infelizmente ela não conseguiu escapar e é mais um caso de feminicídio registrado aqui na cidade. Foi no bairro Vanelville na última terça-feira, quando ela estava trabalhando, foi morta a tiros dentro do local de trabalho, uma casa de tintas ali em uma avenida importante na região do bairro Vanelville. E nós acompanhamos hoje pela manhã o velório, o sepultamento, temos imagens aí de toda essa movimentação, o velório ali na região da Vila Assis, com os amigos e familiares indo até o velório para fazer essa última despedida. A Aline Moura, que tinha 34 anos, deixa um filho de apenas 10 aninhos de idade. Eu conversando ali com os familiares, com os amigos, claro, todos muito abalados, com muita dor, muita tristeza pela partida da Aline dessa forma, como tudo aconteceu, relatando agora que vão tentar de alguma maneira buscar forças para seguir, né, principalmente por conta aí dessa criança de 10 anos que agora fica sem a mãe. Eles vão precisar seguir em frente de alguma forma, né, mas é difícil nesse momento encontrar uma saída. Então, para todos eles ali, muita comoção, muita dor. A gente vê aí nesse momento, né, os familiares que acompanharam depois a saída do cortejo. Um dos pontos altos aí fortes desse momento do velório, Barazal, foi que todos se reuniram para um culto religioso. A família é muito religiosa, inclusive algumas pessoas ligadas à igreja, que são amigos da família, também participaram do velório e eles fizeram ali uma última homenagem para a Aline em um culto religioso, cantaram músicas e foi um momento muito forte, Barazal, para a gente que estava ali acompanhando, né, a gente ali perto do velório e a rua silenciosa e apenas aquele som ali do pessoal cantando músicas mesmo para homenagear a Aline. Foi um momento muito forte. Depois disso, eles acompanharam o cortejo até o cemitério Santo Antônio, como a gente vê aí também nas imagens, para fazer então a última despedida e o sepultamento da Aline, que aconteceu por volta das 10 horas da manhã de hoje. Mas como eu disse, Barazal, todos ali muito tristes, muito consternados com essa situação. Os familiares optaram até mesmo por nem gravar entrevista com a gente, conversaram ali nos bastidores comigo, né, com a nossa equipe de reportagem, até mesmo porque, além, claro, de estarem tristes, abalados, que nesse momento nem existem palavras, né, para descrever uma situação como essa, mas há também o receio deles com relação ao suspeito do crime, porque ele ameaçava não só a vítima como quem estava perto dela. Então, nesse momento, além da tristeza, além da dor, eles ainda lidam com o medo desse homem que está aí à solta, né, ainda não foi preso pela polícia. Então, e justamente por isso, a mãe da Aline concedeu uma entrevista para nós. Você está vendo imagens novamente da despedida hoje pela manhã. E a gente não vai identificar rosto e voz, a gente distorceu a voz. A entrevista está longa, mas é preciso que a gente pare para ouvir o que essa mãe vai falar. Porque ela se despediu hoje da filha, né? Dessa maneira como você está vendo. Numa coisa trágica e que sirva de exemplo. A gente respeita a família, a dor dos amigos, a dor da família. Nós respeitamos e sabemos que era uma moça cheia de vida, uma moça jovem, um pouco mais de 30 anos, com um filho para criar de 10 anos. E uma moça linda, bonita a moça, hein, ô Luiz? Morrer dessa maneira, o cara foi lá, nem chamou nem nada, deu tiro no peito da moça.
Sim, inclusive eu conversei também com alguns colegas de trabalho dela, Barzal, que disseram que ela era uma funcionária muito exemplar, um representante ali da casa de tintas onde ela trabalha, disse que ela trabalhava ali há cerca de 1 ano, muito dedicada, ela trabalhava no caixa ali, eu conversei com ele e disse que ela era uma das melhores funcionárias que ele tinha na loja, muito dedicada, muito atenciosa. Conversei também com um senhor que foi cliente dela, que foi até o velório porque sempre comprava ali na casa de tintas com a Aline, e quando ficou sabendo de tudo nem conseguiu acreditar que ela tinha morrido dessa forma e também foi ao velório para fazer essa última homenagem também para a Aline. Tá vendo só? E é fácil pegar, porque sabem quem é o suspeito, né? Fácil pegar, que eu digo assim, fácil de identificar e tentar pegar. Se você tiver alguma informação sobre esse rapaz, ele vai ter que responder na justiça. E que este caso sirva a Luiz Negrelli e meus amigos de exemplo, porque ela foi atrás, ela tinha medida protetiva, não adiantou nada disso. Precisamos melhorar este processo de medida protetiva de vítimas. Olha só a moça, que bonita, de medidas de proteção às possíveis vítimas ou às vítimas de violência doméstica, de feminicídio. Não dá para aguentar mais. A medida protetiva, ela veio como um avanço da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio como um avanço, mas só ela não está sendo suficiente. É preciso olhar de uma forma diferenciada. E é por isso, Luiz Negrelli, nós não queremos, eu não estou querendo fazer sensacionalismo aqui não, tá? Mas é por isso que a gente vai colocar na íntegra a entrevista exclusiva da mãe da Aline. E aí eu quero que você dê uma parada aí e que você escute o que ela vai falar. No final da entrevista, ela vai, falar uma coisa muito importante. E é exatamente o pensamento dessa mãe, da dor dessa mãe, que a gente precisa ouvir. Que essa entrevista que a gente vai colocar agora sirva também de baliza para que as coisas caminhem para melhorar. Porque não dá para uma família ser destruída. Um pequeno... filho, é menino ou menina? Menino. A menina? É um menino de 10 anos. Não dá para um menino de 10 anos ou quem quer que seja ficar órfão por causa de uma crueldade dessa. Vamos ouvir, Luiz Negrelli. Ficou longa a entrevista, mas vale a pena. É preciso ouvir o que essa mãe tem para falar. Vamos ouvir. Conta pra mim, então, um pouco do relacionamento deles. Eles ficaram juntos por quanto tempo? Como é que era esse relacionamento? Bom, eles ficaram juntos por 7 meses. E no começo eles se mostravam uma pessoa agradável, conquistável, entendeu? E só que com o passar do tempo ele começou a se tornar uma pessoa agressiva, sabe? E foram essas agressões, esses gritos, esses empurrões que ele dava, foi isso que levou à separação, entendeu? Aí, quando eles tinham separado? Foi em março. Mês de março. Tem 3 meses toda essa situação. Foi no mês de março que eles se separaram. E como é que ele recebeu essa notícia? Furioso. Ele não aceitou. Tanto é que ele ameaçou de matá-la, né? Se você... É aquela frase, se você não fica comigo, não fica com mais ninguém. E aí começaram as ameaças, os jogos de terror, ele nos apavorando, nos assustando, nos deixando apavorados. Ele pulou no meu quintal na madrugada, nós ficamos muito amedrontados. Foi uma situação bastante difícil que nós passamos aqui. Me conta um pouco mais dessa situação. Quando aconteceu? Ele já tinha ameaçado ela outras vezes, quando ele pulou aqui. Sim, porque ele não aceitou a separação, né? Ele se mostrava já um homem agressivo e ela pôs um fim na situação, para não complicar mais, né? Aí ele não aceitou. Ele não aceitou e começou as ameaças, uma ameaça atrás da outra. Ele começou a ameaçá-la, entendeu? E persegui-la no trabalho, perseguindo aqui na casa. Todo momento ele perseguia ela. Ela não morava aqui, ela morava sozinha? Não, morava comigo. Ela morava na minha casa. Ela estava aqui comigo. Quando ela se separou dele, ela veio pra cá. E aí, o que foi esse episódio que ele pulou aqui? Tem uns 15 dias. Foi numa madrugada. Nós estávamos dormindo e acordamos com um barulho muito alto aqui fora no quintal. A gente despertou e ela falou: mãe, será que foi isso? Falei: filha, só se foi algum gato que pulou aí, né? Mas não foi. Aí, de repente, eu vejo pela minha janela as pernas dele agachado ali. Entendeu?
Aí eu chamei a polícia, chamei meu filho. Aí nisso eu tirei o alarme da casa e meu filho, abre aqui, mãe, abre aqui. Aí eu abri o portão, nós abrimos o portão e o meu filho tirou ele para fora. Ele estava desarmado e apenas agachado ali, chorando, desesperado, entendeu? E foi nessa ocasião que a senhora acabou fraturando o braço. O que aconteceu? Essa fratura foi depois, que ele desceu com a moto, ele arrumou uma moto e veio aqui falar um monte de ofensas, chutou o portão, falando barbaridades aí aos montes, não sei se vocês têm as imagens. E nessa ocasião eu fui fechar lá em cima, pra tentar proteger minha casa, com medo que ele subisse no telhado, né? E nisso eu tropecei e quebrei o pulso em 2 lugares. Ele gritou um monte de palavrões, de palavras pesadas e depois saiu e nisso a gente ficou em pânico. Eu fiquei em pânico, eu fiquei apavorado. Aí é onde que eu tropecei e quebrei o pulso em 2 lugares, por medo. E quantas foram as vezes que ele chegou a ameaçar? Quando, assim, só pra gente entender a ordem cronológica, eles estavam 7 meses juntos, eles terminaram mais ou menos quando? E aí, quando ela pediu essa medida protetiva? Então, eles ficaram 7 meses juntos e eles foram morar junto, né? Alugou um apartamento, foram morar. E na primeira semana ele já teve uma alteração, ele já ficou agressivo, né? E ela tem um filho, então ela pegou e saiu. Ela saiu e veio embora para casa, entendeu? Só que ele começou a aprontar muita coisa, sabe? Ele roubou as coisas dela. Olha, foi terrível, gente. Aí foi onde ela já fez essa primeira medida protetiva, já foi pedir ajuda da polícia, né? Mas, como você sabe, só fica no papel. E aí, nessa ocasião que ele colocou fogo na moto dela, como é que foi? Foi numa madrugada. Ela estava na casa, ela estava no apartamento. Nessa ocasião, ele já não estava mais morando com ela. Ela estava com o filho no apartamento e numa madrugada o síndico sentiu um forte cheiro de fumaça. E quando ele abre a janela do apartamento, ele vê a moto em chamas. Aí ele foi rápido, né? Ele pegou um extintor de incêndio, foi lá e conteve o fogo. Mas quase perdeu a moto, né? Mas queimou muito, estragou muito mesmo. Aí meu filho ela ligou, aí meu filho foi lá, trouxe ela, socorreu ela, tirou a moto. Olha, foi terrível, gente. E o que ela dizia? Ela tinha medo dele? O que ela falava pra você? Ela tinha muito medo dele, ela tinha muito medo. Ela se arrependeu muito de ter conhecido uma pessoa que se mostrava tão boa e de repente uma outra personalidade, um homem agressivo, um psicopata, entendeu? Uma atitude de uma pessoa, de um psicopata mesmo. Uma dupla personalidade, algo que a gente não esperava, sabe? Ele não aceitou a separação deles. E sobre essas buscas à polícia, essas idas da delegacia, o que ela dizia também? Ela estava tentando fazer a parte dela em tudo que ela podia, né? Sim, tudo. Ela procurou a polícia, ela fez medida protetiva, ele quebrou essa medida protetiva, foi atrás dela, derrubou ela da moto, ele ameaçou a vida dela com um simulacro, ele fez muita coisa e a gente vinha, né, procurando os meios legais da justiça, pedindo, né, que a polícia fizesse algo. Mas você sabe que fica só no papel, né? E aí ela foi lá no SEMA, né, que chama, né, pegar o botão de pânico. E ela fez tudo, filha, que pôde, sabe, para se livrar realmente dele, né? Mas não teve jeito, filho. Ele chegou primeiro, ele foi mais esperto. Ele falou que ia matá-lo e matou mesmo. Ela tinha muito medo. Um dia ela sentou aqui fora, ela falou: mãe, ele vai me matar. Ele vai me matar, mãe. Eu falei: não vai, filho, ele não vai fazer isso. Ele vai me matar. E ela enfrentou ele, ela lutou, ela lutou pela vida dela, ela lutou pelas coisas dela. Ele queria roubar a moto, ele queria roubar o celular. Ela queria de todo custo proteger o filho dela e foi tudo isso, gente. Foi essa situação. Agora perdi minha filha com um tiro no peito, uma covardia. E eu, sinceramente, filha, eu espero justiça de Deus primeiramente, mas dos homens também, porque eu ainda quero crer que nesse país ainda há justiça, ainda há lei,
que possa proteger as mulheres indefesas de homens covardes, de homens perigosos, que prometem o céu e tiram o chão das mulheres e fazem essa atrocidade, essa covardia. Isso é coisa de homem covarde, uma geração de homens fracos, que não suportam perder. Fracos, são homens fracos, filha. E não consegue ter uma mulher forte do lado, não consegue ter. Não consegue conviver com uma mulher forte, com uma mulher determinada, não consegue. E ela, como psicóloga, como você mesmo disse, minha filha formada em psicologia, e é aquilo que eu falo sempre para as minhas filhas, a mulher sempre acha que pode mudar o homem, não muda, não consegue mudar. Já vem estragado de fábrica. Isso não tem como recuperar isso. E é isso, filha, que eu tenho para dizer, sabe? Que Deus proteja as mulheres, sabe? As crianças, né? Desses loucos, desses lunáticos, dessas pessoas perigosas. E quando ameaçam, creia, vai fazer. Quando faz uma ameaça, eles não vão deixar isso para depois, eles vão fazer. Ele falou que se você não volta para mim, você não fica com ninguém. E ele tirou a vida da minha filha covardemente, ela trabalhando com 2 tiros no peito. Uma covardia, ela não conseguiu nem se defender, filha. Eu acredito ainda que a lei, que a justiça há de fazer alguma coisa, que ele seja preso, que ele pague pelo que ele fez com ela. Ela não merecia, uma menina boa, boa mãe, trabalhadeira, muito inteligente, muito esforçada. Deu uma outra chance para ele, deu uma outra oportunidade, o que ele fez. A matou. Fica o apelo, né, Luiz? Eu acho que a gente entende a dor dessa mãe e de tantas outras mães que também vivem o mesmo problema ou viveram. E aquelas que virão também, infelizmente, a ter esse tipo de problema. Você viu, Luiz, uma frase que ela fala aí? Homens que oferecem o céu e tiram o chão das pessoas, das famílias. Bom, completa aí, Luiz, porque depois desse depoimento eu acho que tem pouca coisa a acrescentar, né? Era isso que eu ia falar, Barazal. Fica difícil ter alguma palavra agora, né, pra gente seguir nesse caso, né? É mesmo compartilhar esse mesmo sentimento que a mãe tem. Ainda é impressionante ela ter força para poder relatar e ainda fazer esse apelo, né? Mesmo depois de ter presenciado tudo isso, ter que enterrar o corpo da filha hoje, né? Que não é a ordem natural da vida, né? Uma mãe enterrando a própria filha e toda a família espera por justiça, porque esse homem ainda não foi localizado pela polícia, né? Depois do crime, ali, depois dele ter entrado na loja de tintas, dar o tiro nela, ele fugiu do local usando o carro de uma pessoa que estava ali no estabelecimento. Então a polícia ainda procura por este veículo, também procura por este homem, que o principal suspeito é o ex-companheiro dela, com quem eles tiveram um relacionamento, como a mãe própria relata, né, nessa entrevista, e agora seguem essas buscas, né, para identificar esse homem e esse apelo da família por justiça, né? É isso aí. Tem muito mais a falar aqui no nosso primeiro impacto de hoje, outras notícias. A gente, por enquanto, finaliza esse assunto e se tiver alguma outra novidade, a gente volta a informar. Obrigado, viu, Luiz Negrelli? Obrigado à mãe da Aline pela entrevista e força para ela, para toda a família também.